Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Sejam muito bem-vindas e sejam muito bem-vindos aqui ao seu podcast sobre adaptações literárias, o Perdido na Estante. E aqui estou eu, Hamilton Cabuna, para a gente conversar hoje sobre filmes. E para me acompanhar nessa empreitada aqui, ou nesse trem, estou com ele, a majestade das ficções humanas, o senhor Paulinho V. É isso aí, estamos aí hoje para falar de filme. Obrigado pelo convite, Cabuna, e não me ofereça barra de cereais. Anotado aqui na sua... Comenta, senhor. E sim, gente, vocês estão jogando aqui agora, bem-vindos. Vamos falar de Snowpiercer, ou O Expresso da Manhã, o filme derivado do quadrinho que nós falamos no episódio da semana passada. Então, se você não viu, para aqui rapidinho nessa estação, pega o trem de retorno, ouça o episódio anterior, depois você faz uma baldeação e continua a nossa viagem. Antes de começar, tem que fazer aquela sinopse legal do filme, né? Então, senhor Paulinho V, me dá a sinopse do Expresso do Amanhã como se fosse uma comédia da sessão da tarde. Nossa, muito bom. Bom, O Expresso da Manhã. Chris Evans, no seu papel de pessoa ranzinza, rabugenta, tenta levar os seus amigos numa divertida e interessante excursão por todo um trem, onde ele vai conhecer obstáculos, onde ele vai conhecer desafios e, principalmente, Tilda Swinton em um papel realmente muito esquisito. Mas, ao final, o que Chris Evans deseja, na verdade, é ser um maquinista. Será que ele conseguirá atingir o seu objetivo ao final desse filme? Só faltou aquela parte, e ele só turma apontando grandes confusões, né? Num trem do barulho. Verdade. E depois dessa sinopse aí espetacular, assistente, dá os termos técnicos aí do filme, por favor. Expresso da Manhã é um filme de ficção científica e de ação baseado no quadrinhos francês O Perfura Neves. O filme é dirigido por Bong Joon-ho, vencedor do Oscar de 2020 por Parasita, e escrito por ele e por Kelly Masterson. O filme é estrelado por Chris Evans, Song Kang-ho, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, Go Eun-sung, John Hurt e Ed Harris. O filme acontece a bordo do trem Snowpiercer, operando em uma pista de abrangência global, transportando os últimos remanescentes da humanidade depois que uma tentativa de engenharia climática a fim de parar o aquecimento global termina por criar involuntariamente uma nova Terra Bola de Neve. Evans estrela como Curtis Everett, um membro dos passageiros da seção de classe baixa, enquanto lideram uma revolução para tomarem o governo da elite da frente do trem. Paulo, vamos aqui nessa estação, a gente tem uma paradinha aqui rapidinho no trem, não tem spoiler, então a gente só vai mesmo comentar alguns aspectos do filme que a gente gosta, e depois a gente passa lá pro próximo bloco, tá beleza? Fiquem tranquilos agora, não tem spoiler. Isso, gente, tá tudo de boa. Cara, assim como no quadrinho francês, né, toda a história se passa na locomotiva e que tá ali circulando o mundo. E o filme é todo dentro de um trem, né? Comentou semana passada que o Rochette trabalha muito com preto, com textura, e dá aquela coisa claustrofóbica. E tu acha que o filme conseguiu pegar isso? Eu acho que conseguiu sim, porque assim, os cenários foram construídos de uma forma muito inteligente. Eles não são compridos, né? Dá pra você perceber que realmente só tem um espaço pro cameraman poder fazer as montagens de cena e os personagens interpretarem, mas caramba, é claustrofóbico do início ao fim. Eu acho que mais claustrofóbico é a primeira metade do filme. Ela é bem escura, bem trabalhada na falta de iluminação, sujo, sabe? Até mesmo os personagens parecem um pouco caricatos, né? No começo. Então dá uma sensação esquisita, né, pro espectador. Não sei se você conseguiu enxergar isso. A gente ficava tenso com aquilo. Cara, eu reparei uma coisa. Parece que quando eles estão lá atrás, tem não sei se caricatural, mas eu acho que é mais rude. Por tudo que eles vivem, né? Naquela situação, no limite deles, eles estão tornando pessoas mais brutas. Aí conforme eles vão avançando, né? Você vê que a iluminação fica diferente, a paleta de cor vai diferenciada. Não tanta, mas tem. Você vê que começa a ter mais espaço para o cameraman filmar.
aquela sensação de claustrofobia vai diminuindo. Ela não é eliminada, óbvio, mas ela vai diminuindo. Mas os personagens vão ficando um pouquinho mais humanos conforme eles vão se aproximando das benesses dos vagões da frente. Eu acho que o tom do filme muda quando chega naquela parte da escola. Tipo assim, ele tinha uma coisa meio comédia esquisita, meio caricata, porque é difícil de explicar pro espectador sem dar muito spoiler, mas é porque os antagonistas me pareciam saídos de, sei lá, de um filme pastelão, sabe? Uhum. A Tilda Swinton tá muito estranha naquele papel dela, né, de coordenadora da coisa lá. Depois que eles saem do ambiente e aí segue pra uma outra parte do filme, o filme muda completamente. Mas tu já reparou que isso é uma característica do diretor, Bong Joon-ho, de fazer uns personagens meio caricatos no começo, meio cômicos, e na metade do filme eles ganham uma dramaticidade gigantesca. Em Parasita tem muito isso, né? A família toda, ela é muito engraçada, e quando você descobre aquela tragédia no filme Parasita, pra quem não viu, a gente não vai dar spoiler, mas tem uma tragédia ali que marca a metade do filme, o filme todo ganha uma dramaticidade gigantesca, assim. E eu acho que o Expresso da Manhã vai no mesmo caminho. Eu acho que esse que você falou da escola é esse rompimento, assim. Ironicamente, quando fica mais iluminado, ele fica mais sombrio. A iluminação não significa que o filme vai ficar menos sujo. Eu acho que é até pior. É um recurso negativo válido, entendeu? Uhum. Por isso, talvez, que o Bong Joon-ho ele conseguiu tanto destaque no Ocidente. Dá uma rasteira mesmo no espectador. Porque você espera um tom X, mas aí ele quebra e faz um tom Y, completamente diferente. Aquilo que você está esperando, ele faz uma quebra. Sempre tem alguma coisa, algum acontecimento que vai marcar. É quase como se fosse uma mudança de ato, do ato 1 para o ato 2. Apesar de que normalmente a linguagem cinematográfica usa 3 atos. 1, 2 e 3, né, que aí corresponde início, desenvolvimento, conclusão. Mas no filme dele eu não consegui discernir isso. Né, que tem um início, um desenvolvimento claro e com uma conclusão ou epílogo. Sim. Não dá para você discernir da onde que vai, da onde que começa. Né? A dele não é uma narrativa, como é que a gente pode dizer? Ela não é tão linear. Né? Ela não segue um padrão reconhecível em Hollywood. Uhum, sim. Concordo. Mas, seguindo aqui na nossa viagem, você falou, né, da Tilda Swinton. Tilda Swinton, caracterização dela. E dos outros personagens, o que você achou? Cara, o Chris Evans tá muito bem no papel. Eu acho até que eu gosto mais dele, né, fazendo esse herói sofrido, né, do Expresso do Amanhã, do que o Steve Rogers. Ele consegue me convencer melhor em Expresso da Manhã do que em Capitão América. Ele passa a ideia de um cara que já viu muita tragédia acontecendo no trem, e é um cara que ele luta pelo último fiapo de esperança. Né? E aí o tempo todo os obstáculos dele são para ele manter essa esperança acesa. Você vê que tem alguns momentos em que ele vacila, em que ele, será que o que eu tô fazendo é o certo? Né? Será que isso é válido? Você tem depois algumas quebras mais para frente, né, do personagem, mas ele passa muito bem isso. Se a gente for também pensar em outros atores, o Jamie Bell, né, o Ed Harris, cara. Eu não vou insultar vocês com a minha péssima pronúncia de coreano, mas aparece lá uma dupla de coreanos, que é um cara que ele conhece os mecanismos de segurança do trem, e a filha dele. Eles estão muito bem, porque ele consegue passar, pelo menos o cientista, né, o que é interpretado pelo Song Kang-ho, ele passa a imagem de alguém que é aquilo que o Chris Evans seria se ele tivesse perdido tudo na vida dele. É aquela imagem. E ele já não acredita muito naquilo, ele só quer proteger a filha, apesar de que eles afirmam ser viciados em... não sei como eu explicar, é uma substância, acho que é um resíduo industrial fabricado pelo trem, que deixa eles doidões. Eles tentam viver aquela existência, eles pensam no agora. Eles não estão mais pensando... eu tenho um objetivo na vida, ou eu tenho uma motivação que me leva adiante. Ele quer mais daquela droga. Ele quer se afundar num mundo obscuro, num mundo sombrio. E a menina também. Só que aí, a partir do momento em que eles vão sendo contaminados entre aspas, gente,
pela esperança do Chris Evans, você vê que a mentalidade deles muda, mas não muda tanto sim. Muda, mas não muito. Eu não senti, a gente pode aqui discutir isso. Eu não senti que a motivação deles mudou muito em relação ao que era no começo. Só que eles falam assim, vou ajudar esse cara. Ele parece que tá querendo alguma coisa, né? Vamos levar ele até o final. O filme ele é muito contido, né? Então você consegue tirar poucos personagens e contar uma história sobre esses caras, sobre esses personagens. Eu acho que o visual dos personagens remete muito bem aos quadrinhos. O quadrinho Snowpiercer que a gente falou no episódio passado. Aquele pessoal sujo, as pessoas machucadas e que não podem se curar ou se curam de forma precária e acaba tendo um problema depois, que é o personagem da Octavia Spencer, né? Que se não me engano ela não tem um dos olhos. É verdade. Visualmente falando, os personagens estão idênticos do quadrinho. Porque assim, gente, isso não é spoiler. Mas não tem os personagens do quadrinho no filme. Aliás, é bom a gente até falar, porque tem uma espécie de cronologia na história do Perfura-Neve. E eu acho que o filme, ele é um prequel. Eu quero falar dessa linha do tempo, a gente pincelar um pouquinho, mas no final, porque a gente vai estar na parte de spoiler, ok. Então a gente vai ter que falar de alguns acontecimentos que quando eu estudei pra pauta, eu vi que não fazia muito sentido essa linha do tempo. Cara, tem alguma coisa no filme que te incomoda, assim, e por que te incomoda? Cara, tem. Pior que tem. Eu, assim, me incomoda não no sentido de eu não gostar do filme. Eu acho que muito pelo contrário. Eu gostei muito da narrativa do diretor, né? O Sung Joon. Até certo ponto, eu acho a narrativa dele mais compreensível do que a narrativa pensada pelo Jacques Loeb. Apesar de eu ter gostado demais da arte, do enredo do Loeb, mas eu acho que o diretor ele conseguiu traduzir bem o espírito do Loeb em um roteiro mais clean, mais limpo, entendeu? Limpo no sentido de que ele fica mais claro para o espectador aonde eles querem chegar. Fica mais claro para mim isso. No quadrinho não fica tão claro assim, porque parece que de vez em quando o Loeb está divagando sobre um assunto. Se a gente for pensar, e a gente falou no episódio passado, o quadrinho ele é meio temático. Ele está ali para discutir relações sociais, ele está ali para discutir a existência, né, como que a gente se comporta em relação ao planeta em que a gente vive. A narrativa do filme ela é meio diferente. Ela é mais voltada para a sobrevivência daquele povo que habita dentro da locomotiva. Porque parece uma grande engrenagem que está se movimentando. A engrenagem ela precisa de determinados sacrifícios. É por isso que eu entendo até um pouco do sentido religioso que a narrativa ela tenta implementar. O trem é uma grande engrenagem. Incomodou como alguém que está observando. Aquilo mexeu comigo, sabe, de algum jeito. Foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Eu concordo contigo. E o que me incomoda no filme não é um aspecto negativo, mas eu tenho... Não é o mesmo tipo de incômodo, mas ele é similar ao incômodo que eu tive com Parasita. O incômodo que eu tive lendo o quadrinho, o incômodo que eu tive com Parasita, até porque eu já tinha visto o Expresso do Amanhã, depois eu vi Parasita. Quando você volta pra ver o Expresso do Amanhã, ele tem mais porradas porque você começa a compreender a cabeça do Bong Joon-ho, nessa coisa de filmar coisas contra o capitalismo. E como o filme me incomoda nisso, assim, né? Me incomoda, eu digo assim, ele provoca uma reação em mim de ódio mesmo, assim. Tu vê que a galera tá lá atrás se ferrando e o pessoal lá na frente, pô, se lixando para aquelas pessoas. E, novamente, como isso é igualzinho que a gente vive hoje, sabe? Não, e como que o poder autoritário, ele se enfia na religião para poder você criar uma disciplina dentro do espaço. A religião é usada como poder disciplinador. Exatamente. E quem sempre foi, né, cara? A gente para pra pensar. Principalmente o cristianismo, né? Ele é isso. Ele é uma religião que, se você não cumpre os desígnios de Deus, você vai pro inferno, meu livre-arbítrio. E a igreja católica e a protestante sempre fazem isso. Mas aí eu acho que é mais do que isso, Cabona. Porque, assim, e aí a gente precisa diferenciar um pouco. Né? A religião cristã, hoje, a visão dela, ela é meio vive e deixe viver. Ela não te obriga a fazer as coisas. Ela faz você se sentir culpado por não fazer alguma coisa.
Agora, se a gente for pensar pro lado das religiões de matriz protestante ou uma religião muçulmana, elas são mais doutrinadoras, elas interferem na sua forma de viver. Então, é através do dia a dia, do cotidiano, né, da disciplina, nas pequenas coisas, que você obteria a salvação. Então, se você for pensar por esse ângulo, até o islamismo ele não deixa muito pensar diferente, tanto que o Islã é muito ligado à visão de submissão. Mas o protestantismo não fica tão atrás disso. Você se submete a uma doutrina que nem sempre é ligada somente a um templo. Ela é ligada também à execução da doutrina da sua casa, no seu dia a dia, da maneira como você se veste, a maneira como você fala, como você se relaciona, com quem você se relaciona. Isso no filme, ele transparece na fala da Tilda Swinton, quando ela consulta a Santa Engrenagem, ou quando ela vai procurar a voz do maquinista. A máquina, ela é sagrada, ela está aqui permitindo que vocês vivam. Ela dá o sustento a vocês. Vocês deveriam agradecer a ela. E detalhe, a narrativa, né, do filme, ela usa uma teoria lá da Idade Média, dos 3 estados, dos 3 estamentos. Você busca a justificativa na Bíblia para que cada um exerça a sua função dentro do universo. Então, aquele pessoal que está lá no fundo, ele existe para poder manter o padrão de vida daqueles que estão lá no topo. E aquele pessoal que está lá no topo? Aquele pessoal que está lá no topo, eles vivem de privilégios, mas privilégios esses que têm a sua função dentro daquilo que a máquina proporciona para eles. É filosófico o negócio. Pra cacete. E se você parar pra pensar, é a mesma coisa que a gente vive hoje no capitalismo. Tem um livro... eu esqueci o nome desse livro, que ele fala muito sobre isso, né, cara? Parece que algumas pessoas têm essa coisa da Idade Média que endeusam um cara como o Bezos porque eles têm o direito divino dos reis de serem ricos, assim, né? Eu concordo contigo nisso, acho que deu outra visão do filme que eu não tinha me tocado, que é essa coisa mais religiosa, né? Apesar do filme ter bem permeado, eu não tinha feito esses hiperlinks que você fez com o medievo. E tá aí. E eu acho que isso que é uma boa história, eu vou arriscar até mais, assim, eu acho que isso que é uma boa história de ficção científica. Ela não é direta, ela é uma metáfora para a gente discutir outras coisas do presente. E Humberto Eco fala uma coisa que eu falava, né, que Deus o tenha, mas ele fala uma coisa que eu gosto muito, é que assim, nós nunca saímos do medievo. Ele falava muito isso em vários livros, em várias palestras dele, em várias aulas. Que o nosso pensamento é tudo medievo. E você falando disso agora, me veio essa ideia do Humberto Eco, essa frase dele na minha cabeça. Não, essa noção dos 3 estamentos, a gente repete isso até hoje. Quando a gente diz assim, olha, eu quero ficar rico para não fazer nada. Ora, se a gente for pensar na linha dos 3 estamentos, quem ocupava o topo da pirâmide eram os Bellatori, que eram os nobres. E, teoricamente, um cara rico é um cara que recebe dinheiro do Estado para poder financiar a guerra. Isso na Idade Média, os nobres eles tinham privilégios nobiliárquicos. Eles recebiam dinheiro, eles recebiam comendas, né, do Estado para poder fazer isso. Quando a gente fala, eu quero ser rico para não fazer nada, eu estou repetindo uma ideia lá do medievo. Perfeito, perfeito. Gostei muito. E vamos fechar esse bloco aqui com essa frase maravilhosa do Paulo e chamar o nosso querido assistente para ir falar umas curiosidades do filme. Então, assistente, sua vez aqui agora, por favor, meu querido. O filme é a estreia de Bong Joon-ho no mercado cinematográfico de língua inglesa. A filmagem foi realizada em conjuntos de vagão de trens montados em gimbaus, em Barrandov Studios, em Praga, para simular o movimento do trem. Exibido pela primeira vez na Times Square de Seul, em 29 de julho de 2013, O Expresso da Manhã foi aclamado pela crítica e apareceu nas 10 melhores listas de filmes de 2014 de muitos críticos de cinema após seu lançamento internacional. Produzido com um orçamento de 40 milhões de dólares, continua sendo a produção coreana mais cara de todos os tempos. O filme faturou 86,7 milhões de dólares em todo o mundo. Bong Joon-ho é fã de quadrinhos e descobriu o Perfura-Neves em 2005, em uma livraria de Seul, quando se preparava para as filmagens do seu filme The Host. Ao terminar a leitura, resolveu adquirir os direitos da obra. O diretor só viria a trabalhar no primeiro roteiro no ano de 2010. E em 2020, a TNT e a Netflix lançaram uma série de televisão homônima baseada no filme, sendo estrelada por Jennifer Connelly, David Diggs, Addison Wright e Annalise Basso. Então, gente, depois das nossas curiosidades aqui,
do nosso querido assistente. Agora é o bloco com spoiler. Então é aquilo. Se vocês não viram o filme, pausa, assistam o filme, vejam o episódio anterior e retornem para cá. Que agora a gente não vai segurar nada, a gente vai falar à vontade. Vamos começar. Senhor Paulinho V, uma coisa que a gente vê tanto no quadrinho como no filme, e isso o Bong Joon não se esquivou, ao contrário, acho que faz até parte da característica dele como cineasta, é que as classes sociais estão bem ali definidas. Sim. E eu arrisco dizer que estão mais definidas no filme do que no quadrinho. Mas eu acho que assim, ela está bem explícita ali, talvez pela mudança de câmera, luz, paleta de cor, mas dá pra ver bem isso ali. O que a gente pode discutir isso? Ela foi bem trabalhada essa proposta? Ficou alguma dúvida? Viajei. Pensando nesse ponto, assim, o que você está falando é em relação à própria vestimenta dos personagens, né? A como eles... Eu acho que tudo, cara. Eu acho que a vestimenta, os cenários... Assim, vamos esquecer a parte óbvia, né? Que é a vestimenta, o cenário, o visual deles. Eu acho que o modelo de pensamento deles são alterados conforme eles vão chegando mais na frente. E aquelas pessoas também vão tendo esses choques com eles. Como, por exemplo, a gente sempre fala que a gente não é, o Marx falava isso, que a classe média está mais próxima do proletariado do que dos ricos. E no filme isso é bem mostrado, assim, que tem uma galera que tem um pouquinho mais de condições, mas são tão alienadas, que seria uma classe média, tão alienada, que acha que é uma elite. E não consegue ver que está mais perto daquela galera que está ali no proletariado, que vive sobre condições inumanas na parte de trás da locomotiva não, do trem. Então eu vejo bem isso, assim. A própria personagem da Tilda, ela é isso, ela é meio, não é deslumbrada, mas ela não consegue compreender a motivação daquelas pessoas que estão subindo, né, que estão avançando na grande máquina, saca? Eu quis dizer isso, assim, essa alienação social daquelas pessoas que não conseguem entender que, assim, vocês também estão na merda, gente. Mas, assim, discordo um pouquinho só de você, porque eu acho que o quadrinho, ele engana um pouquinho no que diz respeito a essa separação mais clara. Eu até vejo que a classe média, dentro do filme, ela é mais apagada. É porque a gente se foca mais naquelas figuras-chave que aparecem, né? No caso, a pessoa que supervisiona os vagões, aí depois você tem a professora que repassa o modo de pensar do maquinista, aí depois você tem a galera que tá lá na parte da festa, tá na rave lá o tempo todo. E no quadrinho, eu acho que essa divisão ela é clara também, sim. Eu nem achei a classe média tão apagada. Eu acho até que faltou um pouco do Bong Joon ele trabalhar um pouco essa questão da alienação da classe média. Porque, assim, tem um momento ali no meio, né, no meio do filme, quando o Chris Evans ele tá passando por esses vagões onde eles ficam. Ele passa muito rápido. A gente tem algumas falas que nos permitem a gente fazer essa dedução. Por exemplo, quando ele passa naquele setor onde tem uns caras que trabalham com agricultura. Aí tem assim, mas tá acontecendo isso? Ué, não tava sabendo. Sério? Sabe, fica esquisito. No quadrinho, a gente tem um movimento social, você tem aquela classe média que a gente chama hoje de os intelectuais da classe média. No quadrinho tem mais isso. E eu não vi isso no filme, senti falta. O movimento social que defende alguma coisa, mas é uma defesa meio vazia, né? Eu senti um pouco dessa falta dessa crítica no filme. Porque como o quadrinho ele é um todo mais homogêneo, né, ele mostra a história de uma forma mais compressa, você não consegue captar essas coisas. E o filme ele é muito bem separadinho entre aquilo que está acontecendo. Né? Você consegue discernir o que está acontecendo no começo, que é a luta para sair daquele vagão de trás, aí depois que tem a passagem, a ida, né, até a parte mais frontal do trem, aí você tem o confronto com a segurança, depois você passa para os vagões de festa, e no final você tem, sei lá, não sei se aquilo é uma caldeira, ou sei lá o que é aquilo que é antes dele ter o contato com o maquinista. Então você tem uma separação clara. Entendi. Faz sentido, te ouvindo agora e rememorando o filme. Não tem essa separação no quadrinho. O Lobby ele não faz isso.
Como eu te falei, são diferenças de visões. O Lobby, ele entendeu a história de uma forma temática. Já o Bong Joon, ele entendeu como desenvolvimento de um personagem. Ele está fazendo ali um aprofundamento do que o Chris Evans representa para aquele povo que fica lá no fundo. Como que ele vai, através das experiências dele durante a travessia, chegar lá no maquinista e tomar a decisão importante para ele. O Chris Evans, diferente do Orloff, do quadrinho, ele é um herói. Ele é um herói. Ele não passa pela jornada do herói, mas ele é aquele cara motivador que tá disposto a morrer pra salvar todo mundo. Ele é altruísta. Cara, eu acho que ele é quase suicida. Vamos dar um passo atrás. Na metade do filme a gente descobre que o Chris Evans, por toda aquela situação limite, ele comete um assassinato e faz... Eu não lembro se ele chega a fazer ou se ele pensa em fazer canibalismo. Acho que ele só pensa em fazer. Chega num ponto que ele se arrependendo daquilo, então ele passa a ter uma certa devoção para outras pessoas naquele filme. Quando eu falo suicídio, eu quero dizer nisso. Ele quer que a vida dele tenha algum motivo, porque ele cometeu muitas coisas ruins no passado dentro da locomotiva. Ele fala que não, ninguém mais merece passar por isso. Se for necessária a minha morte, para que isso mude, vou fazer tranquilamente. Diferente do Orloff dos quadrinhos, que é um cara assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. É porque a jornada do personagem do Chris Evans, ela é redentora, ela não é salvadora. Exato. Ele está buscando o próprio perdão, precisa se perdoar pelos atos que ele fez. Então, para isso, ele vai colocar o corpo dele em sacrifício, para ele poder salvar o povo dele. Exatamente. Diferente do Orloff, que não tá nem aí para nada. E isso é interessante, né? Que é o mesmo universo e você vê que cada pessoa vão tendo uma reação diferente. E pegando essa tua fala dessas lutas bem divididas, o filme trabalha muito melhor o poderio da religião, como você falou lá atrás. Essa ideia da religiosidade tem uma figura com nome diferente do quadrinho, que é o Sr. Wilford. E mostra que ele é um poder a ser respeitado ali dentro. Não é só um alento que tá ali. Ele é alguém que manda e desmanda. Decide quem vive ou quem morre. Então, eu acho que o diretor do filme, ele bebeu um pouco mais do terceiro capítulo do quadrinho. Porque no terceiro capítulo, o Legrand... O terceiro capítulo não, você tá falando da terceira história, né? Da terceira história do quadrinho, o Legrand trabalha mais essa visão da religião. O Lobby, ele mostra que tem lá uns sacerdotes e tal, mas ele não chega a se aprofundar muito nisso, não. Nem um pouco. Eu acho que ele pensou em fazer isso, mas ele não teve tempo de executar. Porque senão ele não teria colocado na história. E aí, a gente consegue perceber o quanto tem uma crítica bem forte a como a religião ela afeta a vida das pessoas no contexto de luta de classes, porque você normaliza determinadas posições. É aquilo que a gente estava falando lá no primeiro bloco. Cada pessoa tem sua função no universo. Entendeu? E eu estou justificando isso. O senhor Wilford, ele fala que todo mundo deve ocupar o seu lugar para que a locomotiva ela possa continuar se movimentando e as pessoas continuarem a sobreviver. É um discurso fácil de entender. É um discurso bem simples. A gente fala sobre a alegoria da luta de classes, é justamente no sentido de que as coisas elas não podem mudar. Você não tem espaço para revolução. Você tem um domínio que é claramente ditatorial, fascista, exercendo através da intimidação, no caso das forças de segurança, ou através da educação, no caso de você estar ensinando crianças os conceitos, né, as doutrinas lá do maquinista. Então você consegue impedir a revolução daqueles que ainda restam de uma mentalidade antiga, enquanto você apaga toda ela através de uma educação. É complicado. É você pensar... você trazer à baila aqui toda a teoria criada pelo Foucault de uma sociedade disciplinar. Sim, e a religião é muito, muito ferramenta nisso, né? Mais que uma ferramenta, é um poder muito grande, né? E que ajuda a consolidar certos poderes, né? É só a gente pegar para ver The Handmaid's Tale, né? Que tem a religião muito forte permeando ali e culpabilizando as pessoas por não fazer aquilo que, muitas aspas agora,
Deus quer. Sim, mas é aquela coisa, é muito fácil você justificar com a religião. Muito. Você simplesmente só fala assim, não, mas olha só, isso é pecado. Não, ó, você vai pro inferno, hein, se fizer isso. É muito fácil você justificar usando a religião. Você não precisa usar argumentos sofisticados. Você simplesmente cita alguma coisa ou faz alguma afirmação meio vaga sobre alguma situação. É fácil. É um argumento que não exige muito raciocínio lógico. Não exige nenhum raciocínio lógico. Nenhum. É só você falar assim, ó, Deus fica chateado, ponto final, e acabou. Você tem discussões no Brasil, por exemplo, uma coisa que é saúde pública, o aborto. As mulheres não podem abortar porque Deus fica triste. Ok, mas é seu Deus, então significa que você não aborte. E as outras divindades que tem de outras religiões, o que elas opinam sobre isso? Em nada? É só Jeová e tá tudo certo? Não, parceiro. O Estado é laico. Tudo bem que as pessoas não sabem o que significa laico, né? A grande maioria acha que laico, sei lá, deve ser uma marca de chocolate. Mas laicidade é isso. Problemas não são resolvidos a partir da esfera individual, que é o caso da religião, né? Ela é um conceito individual, cada um tem a sua e tá tudo certo, mas eu não posso pegar a minha religião e falar assim, ó, Paulo, isso é pecado. Uhum. Que é como o filme faz tão bem, né? Com o Sr. Wilford, né? Pra ele tudo funciona bem porque a grande máquina quer que funcione bem daquela maneira. É muito curioso toda essa arrumação que o diretor fez no enredo, né? A gente fica pensando assim, cara, ele realmente entendeu aquilo que o quadrinho estava apresentando para ele, né? Acho que muito mais, foi muito além, porque ele conseguiu criar um fio de conexão entre as histórias, como a gente está falando aqui. Isso que ele tirou para falar do Sr. Wilford, novamente, não é da história do Lobby, é da história do Legrand, que veio décadas depois. E ele conseguiu criar uma conexão entre as duas histórias e manter a crítica social ao mesmo tempo. E aí vem o ponto que a gente citou lá em cima, para a gente já aqui encerrar a nossa conversa, é o ponto da cronologia. Eu fui ver também aqui, eu peguei aqui nos internets da vida. É esquisito, cara, essa cronologia. Para quem não sabe, né, o quadrinho. Bom, se você não ouviu o episódio anterior, volta lá e ouve que a gente explica isso. Mas o quadrinho surge em 84, passa alguns anos, muitos anos, um novo roteirista assume, cria ali umas conexões e tal. Vem o filme e depois vem a série da Netflix. Quando a série da Netflix, resolveram fazer uma linha cronológica explicando que tudo que se passa no Snowpiercer pertence ao Snowpiercer. Assim, é uma transmídia. Deixa só até eu colocar aqui, o Cabona, porque essa cronologia foi feita pela Titan Comics, hein? Sim. Isso é só pra citar aqui, tá o nomezinho da Titan. A gente vai colocar essa imagem aqui no post para vocês darem uma olhada e acompanhar essa discussão. Aí, se eu não me engano, você tem um quadrinho, aí depois do quadrinho vem o prequel, o quadrinho... É engraçado que eles estão construindo de trás pra frente a coisa, né? Sim. Porque o quadrinho é o final da linha, né? Isso, mas assim, tem a série da Netflix, depois da série da Netflix vem mais um quadrinho e que vem o filme. E vem 2 quadrinhos depois, não é isso? Tô vendo aqui, puxei aqui. No final da linha tem o primeiro livro e o segundo livro. O filme acontece 15 anos antes depois do evento de extinção, mas acontece antes do quadrinho. Aí tem um quadrinho antes também, a série, e aí vem os prequels mesmo, que vem na época do tal do evento de extinção. 2 que já tem e um que ainda vai ser publicado. Mas aí vem aquela questão. O filme não termina com a locomotiva sendo destruída e 2 crianças sobrevivendo? Sim, verdade. Como é que ele vai continuar depois? Essa é uma boa pergunta. Porque eu fiquei vendo, eu falei, gente, não, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Ou eu não vi o filme direito. Aí tá aqui, o primeiro quadrinho é Snowpiercer e Tresbon 3 meses antes do evento de extinção, que vai contar a história da criação da máquina. Aí o segundo é o Day Following Extinct Event, que aí vai contar o evento. Aí vem o terceiro quadrinho, que é a Aniquilação. Esse quadrinho não saiu ainda, está planejado para sair no final de 2022 e 2023. Aí vem a série de televisão Netflix. A série. Isso, que se passa 7 anos depois do último quadrinho. Me enganei. A primeira história vem depois da série. Eu falei errado. Isso. É o primeiro quadrinho do álbum da Aleph. Aí,
Antes do álbum da Aleph, vem o filme, que se passa 15 anos depois dos eventos de aniquilação. Vem depois dessa primeira história. Isso. Ela é situada entre a primeira e a segunda. Então, aí na segunda é O Sobrevivente, e depois vem o terceiro livro, que é o Terminus, certo? Mas o filme termina com o trem sendo destruído. O que eles podem alegar é aquela mesma saída que foi feita pelo Legrand quando inicia a segunda história. É um outro trem. Cara, mas assim, é muito mal ajambrado. Sim. Era um outro trem, tava percorrendo outra linha. É esquisito. Na minha linha do tempo, o filme é o último. E acaba excelente. O filme encerra toda a história do Snow Prince de forma excelente, sabe? Mas o problema foi esse. A galera da Titan resolveu colocar ele entre a primeira e a segunda história da Aleph. E quando eu vi, eu falei, isso não faz sentido nenhum. Mas aí tem essa explicação que você deu, né? Tem um outro trem circulando por aí. Mas tu não acha que isso não quebra um pouco a ideia do Snowpiercer? Porque eu acredito que ninguém imaginou o Snowpiercer, o filme, O Expresso da Manhã, como parte da cronologia. O Bong Joon-ho quis contar a história dele, baseado no quadrinho que ele gostou, e vida que segue. Aí depois que alguém da Titan achou melhor fazer uma linha do tempo e acho bacana a proposta, você ter tudo num único universo transmediático, mas foi mal feito. Concordo. Eu achei que ficou confuso demais, sabe? Até para deixar bem claro, a gente está consultando uma linha do tempo fornecida pela editora que está publicando o quadrinho, ou seja, foi necessário construir uma linha do tempo para compreender a insanidade que é o negócio, né? E mesmo assim a gente não consegue entender muito bem. Porque ficou mal feito. Sim. E não precisava ficar mal feito. Ficou estranho. É só pegar o filme e jogar ele no final. Ele se passaria 30 anos depois do evento de extinção. 50 anos depois do evento de extinção, que é o terceiro quadrinho, que é o Annihilation, que ainda não saiu, volto a frisar isso. Mas se ele se coloca 50 anos depois, cara, tá suave. Inclusive explicaria porque no filme algumas pessoas não têm memória do mundo. É verdade. Como ele era antes. Ele só tem o que eu já ouvi falar. Eu acho que nem o Chris Evans lembra daquele mundo sem neve. Até porque quem lembrava do mundo na primeira história. Você ainda tinha pessoas que lembravam. No filme, eu acho que quem lembra é o Ed Harris, que já tem ali seus 70, 80 anos. Ou seja, era um homem de 30, se a gente for pegar essa nossa linha cronológica aqui. E aquele senhor de óculos que não tem um dos braços. Sim, o aliado do Chris Evans. Sim, que já é um senhor também de 70, 80 anos. Ou seja, ele tinha vivido no mundo sem a neve antes que tudo aquilo acontecer. Mas é isso. Se a Titan Comics quiser, liga aqui pra gente no Perdido na Estante, manda um Twitter, a gente vai lá e conserta a linha do tempo do Snowpiercer, pagando, óbvio. A gente faz isso tranquilamente. Eu vou colocar o link aqui do pessoal do mestredahq.com.br, que eles têm isso explicado, vai ter o mapa, e a gente coloca o mapa também para vocês verem na postagem. Então, pra gente fechar aqui, senhor Paulo, recomendo o filme e quantos selos cabulosos ele merece? Recomendo o filme, sim, com certeza. É um filme de ficção científica, aquele bem raiz mesmo, naquele que consegue extrair várias discussões, né, várias reflexões. E eu dou a ele 5 selos cabulosos tranquilamente, sabe? Eu acho que a direção está excelente. Eu até falo que não assisti Parasita ainda, ou seja, fiquei mais empolgado para assistir por causa, né, do Expresso da Manhã. E assim, eu acho que o diretor ele entendeu o que o quadrinho queria dizer. Eu acho que ele conseguiu traduzir muito bem isso para a telona. E você, Cabona, quantos selos cabulosos você dá? Cara, eu dou 5, tranquilamente. Primeiro que esse problema da linha temporal não afeta em nada o filme, não afeta nada os quadrinhos. É só você ler que, nessa forma que a gente falou, que tá tudo certo. Mas assim, eu acho que o filme é excelente. Confesso que eu tinha muito medo do Chris Evans, porque ele tava ali fazendo o Capitão América, mas o cara é um ator do cacete, e você não lembra que ele é o Capitão América em nenhum momento. Não. E não é por causa de visual, não. Por ele. Exatamente. Ele é muito bom. O elenco todo é muito afiado. É o Bong Joon, que é um cara que
passei a gostar muito do trabalho dele, por causa do Parasita e por causa do Expresso da Manhã. E vários 5 Estrelas Cabulosos, e assistam de boa. Eu só recomendo uma coisa, gente. Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu cometi o mesmo erro que eu cometi em Parasita. Eu vi esse filme de noite e fui dormir. Não dá. Eu também assisti de noite, cara. Não dá. Eu não dormi, tanto no Parasita como no Expresso da Manhã. Então, minha recomendação, vê esse filme ali num domingo de manhã, ensolarado, tomando uma cerveja, assim, porque vai ser porrada. Tanto Parasita, eu acho que Parasita é uma porrada muito maior, porque Parasita se passa no século XXI, o cinema está acontecendo agora, Parasita, em alguma parte desse planeta, e o Expresso da Manhã é um futuro distópico, mas assim, as discussões é o que você está vendo na sua janela. E assim, não dá pra ver sóbrio, você tem que estar ali preparado pra tomar as porradas e sair muito, muito reflexivo. E, assistente, vem aqui dar sua despedida também, por favor. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Bom, gente, é isso. Chegamos aqui ao final do mais um Perdido na Estante. E, senhor Paulo Vinícius, onde é que o pessoal encontra aí o senhor na internet? Então, além de vocês me encontrarem aqui no Perdidos na Estante, fazendo os meus comentários, vocês conseguem me encontrar lá no Ficções Humanas também, no www.ficçõeshumanas.com.br, que é um blog de resenhas de livros de fantasia, ficção científica e terror. Mas vocês podem me encontrar lá nas redes sociais de Ficções, no @ficções humanas no Twitter ou no @ficções_humanas no Instagram. E eu também cuido do Twitter do Perdidos, então vocês me veem lá também. E você, Cabona, onde as pessoas te encontram? Então, quem quiser falar comigo, quiser me ouvir, eu tô aqui no Perdido na Estante, de vez em quando rosteando, de vez em quando participando. E estou lá no meu podcast, o Quadrinhos Narrativas, dentro do site turnolivre.com. No meu podcast eu falo sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional com umas pitadas de academia, que a gente tem que estudar quadrinhos. Tem o meu blog, hamiltoncabuna.wordpress.com. Tô lá dando dicas de construção de história, falando sobre software livre e outras cositas mais. Meu Instagram pessoal, Cabuna Hamilton. Não sou meio deslocado de Twitter e Facebook, então eu gosto mais do Instagram e do meu blog. E na minha plataforma de quadrinhos independentes nacionais, a Totix, que é totix.com.br. É isso, gente. Dá para encontrar a gente aqui em vários lugares. Qualquer coisa, manda um e-mail também que a gente responde. E esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Gente, valeu mesmo. Vocês ajudam pra cacete a gente fazer esse podcast, botar outros podcasts pra girar. E vamos agradecer especialmente esse pessoal a Abner de Souza, Alessandra Rocha, Amaury Silva Limo Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Alexandre Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Igor Baggio, Janaína Vieira, Leandro Gomes, Lucas Roberto Arraes Domingos, Luciana Bento, Luiz Henrique Silva, Marina Barbosa Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nelson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Rosenilda Azevedo, Nilda, Sidney Andrade, Deridevil, Tiago Felipe Rüdiger e o Alisson Viana, Aierush. Muito obrigado por tudo, pessoal. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.